anos. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar Papo com Zé Trajano, no dia 5 de agosto. Bom, vamos, como sempre, esquartejar, porque tem muito assunto, um diferente do outro. Vou falar aqui dessa entrevista desastrada, esdrúxula seria melhor o termo, do Flávio, do senador Flávio Bolsonaro ao Globo. Estranha, depois de 1 ano e meio resolve dar uma entrevista onde não esclarece quase nada, né? Mas se torna o porta-voz da família. Vamos falar também do clássico, né? Do derby, que começa a decisão no Campeonato Paulista hoje à noite em Itaquera, entre Corinthians e Palmeiras. Dá parabéns ao Ceará, que venceu o Bahia e se tornou mais uma vez campeão da Copa do Nordeste, tá? E vamos lembrar que hoje, dia 5 de agosto, é Dia Nacional da Saúde. E o Brasil tem poucos motivos para celebrar a data, tá? Vou pedir só para o Isaac desligar o microfone dele lá, para eu ficar mais tranquilo aqui. Nós temos a marca de 97 mil mortos, tá? Pelo coronavírus, e o governo brasileiro insiste a não dar voz à ciência. Então não temos nada que comemorar numa data que é celebrada por causa do médico Oswaldo Cruz, né? Nós temos aí a Fiocruz, por causa do Oswaldo Cruz, ele que foi um médico sanitarista que produziu, com seu instituto, que produziu várias vacinas importantes na história brasileira. O problema do corona, no dia que... Vamos só o seguinte, nós passamos dos 97 mil mortos, tá? Mais de 1.000 mortes diárias por causa da Covid, mas isso não deixa os nossos dirigentes, nossos governantes preocupados. Aqui em São Paulo acaba de ser determinada a liberação dos bares e restaurantes até as 10 da noite. Era até 5 da tarde. Ou seja, a farra do boi, a farra do boi. Cada dia mais a gente se choca com os números de infectados, de mortes, mas isso não sensibiliza os nossos governantes. Acho que é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. A pesquisadora Natália Pasternak, da USP, alega que a reabertura da economia está além do razoável, que eu acabei de falar, tá? O ex-presidente da Anvisa adverte que o desmatamento da Amazônia, olha só, uma coisa que não tem a ver com a outra, pode facilitar o aparecimento de novas epidemias. Segundo o médico Gonçalo Fecina, a floresta abriga vírus com potencial para futuras tragédias como Covid-19. Olha que coisa maluca, né? Vamos em frente, Dia Nacional da Saúde. Já falei que a gente vai comentar a entrevista esdrúxula do Flávio Bolsonaro, mas tem até uma notícia melhor, uma notícia, para não ficar só nas notícias ruins. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha separado, deixa eu ver se está no Globo. Nós colocamos ontem um vídeo do Sebastião Salgado implorando ao Supremo que não permitisse que os indígenas sofressem tanto como estão sofrendo, né, com a Covid-19. Hoje morreu, inclusive, o cacique Aritana, vamos falar mais tarde sobre isso. Olha, o Supremo passou no Supremo, então o governo vai ter que dar mais atenção séria, digna.
aos indígenas durante a pandemia. O Superior Tribunal decidiu obrigar o governo a adotar medidas sérias e importantes contra o Covid entre os índios. Houve uma divergência entre os ministros, mas ganhou, né? Agora o negócio é o prazo para a retirada dos invasores nas aldeias. Vamos lá. Eu quero falar também de um assunto que está correndo muito nas redes sociais, que é muito importante, talvez seja o assunto mais importante do dia, que é uma reportagem publicada pela revista Piauí desse mês, da Mônica Guliano, onde ela descreve com todos os detalhes. Ela falou que tem quatro fontes, que duas dessas fontes presenciaram esse encontro, essa reunião do presidente Capitão Corona com alguns militares, General Heleno, o Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, e ele indignado com o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal, que tinha consultado a Procuradoria-Geral da República para saber se deveria ou não mandar apreender o celular dele, Capitão Corona, e do Carluxo. Ele, indignado com isso, resolveu intervir no Supremo, mandando os militares para assumir o Supremo, e lá os militares destituiriam os ministros. Olha aqui, da sua cabeça, ao chegar no Supremo, os militares destituiriam os atuais 11 ministros. Os substitutos militares ou civis seriam então nomeados por ele. Olha só. E ficariam no cargo até que aquilo esteja em ordem. No tumulto da reunião, porque se deu um tumulto na reunião, não ficou claro como as tropas iam mandar tropas para tomar conta do Supremo. Ditadura, voltamos aos tempos de chumbo, né? Que coisa impressionante. Ele tinha decidido também que não entregaria seu celular em hipótese alguma. Conclusão: passa permanentemente pela cabeça desse enlouquecido Capitão Corona uma intervenção militar no país. A matéria descreve com todos os dados, não é chutômetro, não. E eu quero ver agora o Capitão Corona desmentir essa reportagem da Mônica, vou repetir até o nome dela, que é uma coisa importante, Guliano, sensacional, super importante essa revelação dessa reunião que se deu no dia 22 de maio, naquele dia que ele não queria entregar o celular, teve a consulta do Celso de Mello, ele falou: não entrego de jeito nenhum, não sou um rato. Esse é o pensamento do Capitão Corona. Vamos lá, gente. Hoje vamos falar também de Carmen Miranda, 65 anos sem ela, da explosão lá em Beirute, né? Terrível, cada vez, muita gente sob escombros ainda, muitos mortos, muitos feridos. Uma carreata em ré, os carros deram ré na Avenida Paulista em protesto contra o governo do Capitão Corona. Vamos falar do João Baroni, se der tempo, tá? E do Geraldo Alckmin, né, que vai ter... Já chegamos lá. Essa entrevista, você pode participar no 11992... vamos lá, 11992030506, tá? Aí você manda, vamos lá, Rui, 1199205, isso. Você pode participar e a gente bate aquela bola de todos os dias, de segunda a sexta. O Queiroz, queridíssimo Queiroz, que está lá em Taquara, ainda está em Taquara, acompanhado da Madame Márcia, que absurdamente, de foragida, passou a ser frequentadora da casa para cuidar do marido, sob os auspícios do juiz Noronha. Ele pagou mesmo contas pessoais do Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabia porque não tinha vídeo disso, né? Mas ele admitiu. Agora o Flávio Bolsonaro, nessa entrevista para o jornal o Globo. Ele disse: pode ser que porventura eu tenha mandado, sim, o Queiroz pagar uma conta minha. Porventura. O 01, no entanto, jurou que foi tudo dentro da lei, sem nenhuma relação com o esquema das rachadinhas. Eu pego o dinheiro meu, dou para ele, ele vai ao banco e paga para mim. Qual é o problema? Só que é dinheiro vivo, né? É, tudo dinheiro vivo. O dinheiro não circula nas contas, esse dinheiro das rachadinhas. É dinheiro vivo.
Ele falou também da temporada do Queiroz, da casa daquele advogado da família Adams, o Frederic Wassef. Falou, se ele se sensibilizou e deixou o imóvel para o Queiroz usar, não tem crime nenhum nisso, nada de errado. É óbvio que pode parecer que a gente queria escondê-lo e tal, pode ter sido um erro. Ou seja, falou mal da Lava Jato, elogiou o ar. Olha, é uma entrevista muito esquisita, depois de 1 ano e meio ele resolve falar. E não se explicou. Muita coisa ficou no ar e muita coisa ficou contrastando com o que o Queiroz falou na véspera, com uma entrevista que o próprio Flávio Bolsonaro deu há 2 anos atrás. Tudo muito estranho. Um dos assuntos também muito comentados, e certamente você vai comentar já aqui, e eu vou ler, é a proibição de uso da delação do Palocci no processo contra o ex-presidente Lula. O pedido da defesa foi aceito por 2-1. É um processo que o presidente Lula é acusado de receber propina em dinheiro e um terreno daquele do Instituto Lula, lá por parte da Odebrecht. O Moro, o que o Gilmar Mendes falou, perfeito. A decisão é o seguinte, o Moro estava na gaveta. Essa decisão estava na gaveta há 3 meses já. Faltando 1 semana, 6 dias para a eleição, ele desengaveta e junta ao processo a delação do Palocci. A tese aceita pelo Supremo, a tese da defesa, é que houve quebra de imparcialidade por parte do Moro. Evidente, está aqui. Está na gaveta, ele tira da gaveta, porque se tivesse alguém requisitado, não, ninguém requisitou, tá? Ele mesmo, 6 dias antes da eleição, resolve tirar da gaveta, divulgar para prejudicar nitidamente, claramente, obviamente, a candidatura, sabe, às eleições, prejudicar as eleições de 2018. A tese aceita pelo Supremo é que houve quebra realmente de imparcialidade por parte do Moro e que ele pode ter, e certamente sim, influído no resultado da eleição. Gilmar Mendes e o Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, votaram a favor, o Fachin votou contra e o Celso de Mello e a Carmen Lúcia não participaram. Para o Gilmar Mendes, isso que eu ia citar um pouquinho antes, vou citar agora, o Moro tentou criar um fato político contra o Lula, sem a imparcialidade esperada de um magistrado. A decisão do Supremo também dá acesso ao Lula, à defesa do Lula, o acordo de leniência do Odebrecht com a Justiça. O acesso porque não tinha acesso a esses... A defesa não tinha acesso. É inacreditável que tudo isso já se falava. Já se falava. Agora começou, estão puxando os fios, né, e mostrando a imparcialidade, a quebra de imparcialidade do Moro, o marreco de Maringá. Eu já vou dar voz ao nosso pessoal. O pessoal deve estar louco para participar, porque essas notícias aí deixam a gente inquieta, né? A gente fica querendo participar, com toda razão. Essa coisa da intervenção do Capitão Corona, essa decisão aí que mostra a quebra de imparcialidade do Moro, não é? Essa entrevista desastrada, esdrúxula do 01, é digno de Salvador. Agora o Capitão Corona quer invadir o Supremo, depois diz que não e pede desculpas. O inferno está cheio deles. É inacreditável essa matéria da revista Piauí, da intervenção, que ele tinha decidido invadir com os militares o Supremo. É muito importante que seja divulgada e seja falada, porque isso aí é o fim do mundo. Ele está sempre de braços dados com quebra do regime, intervenção militar, essas coisas. Daniel de Osasco, alguém do governo tem rabo preso com o Salles? São tantas bobagens ditas e nada acontece. Porque o governo pensa como ele é representante do governo. Ele não está ali pensando diferente do que o governo pensa. Ao contrário do que muita gente pensa. Ademir Teles, hoje seria aniversário do Neil Armstrong, aquele que foi para a Lua. E ontem, Louis Armstrong. Não tem nada a ver com o outro, só o sobrenome. 2 feras, segundo ele. Luiz de São Mateus, Geraldo Alckmin bloqueado aos bens. Cadê o Serra, cadê o Aécio? Mauro César, boa noite, Trajano. A máscara do marreco de Maringá cai cada dia mais. Grande abraço, saudações progressistas.
Falando no Serra, está aqui uma nota, a Justiça Eleitoral de São Paulo bloqueou 11 milhões e 300 mil reais de bens do ex-governador Geraldo Alckmin. A decisão é do último dia 30, mas só foi divulgada hoje. É o juiz Marco Antônio Martins Vargas e tal, papá. Em 2010, segundo a decisão, há 11 registros de pagamentos no sistema da Odebrecht que foram para a campanha do Alckmin, tá? Vamos ver o que acontece. O bloqueio determinado pela Justiça inclui bens materiais e valores em contas bancárias pertencentes ao Alckmin. Eu falei que a gente vai falar de música, a gente sempre fala de música aqui, né? Mas vamos falar de uma grande brasileira que não é brasileira. É brasileira mas ela nasceu em Portugal. A grande Carmen Miranda, que veio para o Brasil com apenas 1 ano e pouco de idade e se tornou a grande estrela brasileira no final dos anos 30, anos 40 e um pouco nos anos 50. Foi morar nos Estados Unidos, chegou a ser a estrela de Hollywood mais bem paga de todas, porque aparecia, não só fazia shows, como aparecia nos filmes, cantando. Era uma grande estrela. Tremendo sucesso, tremendo sucesso. Foi acusada de fazer muito propaganda no governo brasileiro, botando, sabe, um acordo no Getúlio com os americanos e tal, criando uma imagem falsa do brasileiro, mas cantava muito bem. Gostava que ela era pequenininha, era pequena notável, o apelido dela. Tinha 1,50 m e poucos, mas usava um salto 20 centímetros. Vamos ouvir e ver a grande Pequena Notável, fazendo 65 anos hoje, sem Carmen Miranda, um trecho do filme norte-americano Copacabana, de 1947. Faz o favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de gato de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar, eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao fim para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fubá. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fubá. Tá aí a Pequena Notável, a Carmen Miranda, que não tinha nada de baiana, nasceu em Portugal, né, vivia no Rio de Janeiro e depois foi morar, morreu nos Estados Unidos, inclusive, né? Mas vai fazer sucesso assim na praia. Eu estava pesquisando, né? Tem um livro do Rui Castro sobre ela que é sensacional, dessa grossura, que esmiuça a vida dela, tintim por tintim, recomendo a leitura. Você pode participar do catarse.me/TVT e nos ajudar e contribuir para que a gente continue com essa presença firme a favor da democracia, né? Fazendo um jornalismo independente, forte, que começa de manhã com o Jornal do Brasil Atual, prossegue pela tarde com Bom para Todos, passa aqui pelo Papo com o Zé, segue ao vivo com o seu jornal, que começa na sequência já já. E às quintas-feiras tem o programa do Juca Entrevistas, que eu soube que hoje ele entrevistou, gravou, a querida Joana Maranhão, que é uma atleta, ex-atleta da natação, para quem eu tiro o chapéu, porque combate, parte sempre do bom combate, peita os dirigentes, e é uma das poucas atletas brasileiras a questionar a CBA, com as confederações, as federações, os dirigentes brasileiros, os clubes e o próprio governo. Vamos falar sobre Beirute, né, o desastre. No meio da tarde, o número de mortos era de 135, não sei, no seu jornal você vai ter mais detalhes. E mais de 5 mil feridos pela contagem oficial. A suspeita, tudo leva a crer realmente, que foi causada por um mau armazenamento de nitrato de amônio, que estava ali, não tinha nada que está ali, né, porque é uma coisa muito perigosa, estava ali armazenado há mais de 6 anos, e a explosão foi terrível. Havia na área mais de 3 mil toneladas desse nitrato de amônio. Segundo a Al Jazeera, as autoridades sabiam, né, do armazenamento irregular há pelo menos 6 anos. A explosão gigantesca aconteceu quando bombeiros combatiam um incêndio no porto. A gente tem um VT com imagens incríveis, terríveis, do que aconteceu em Beirute, que está acontecendo agora também, porque tem corpos ainda soterrados. Será que é a vida? Vamos ver, vamos ver.
Está aqui, ó. Pessoal participando no 11992030506. O Abel de São Miguel Paulista, se o Maia tivesse vergonha na cara, não falava nem o nome da Dilma. Ele que se orgulhou praticamente de ter... Não me arrependo de ter votado a favor do impeachment. Doris e Rodoir de São Caetano, mande um alô para nossa filha Alessandra. Que tragédia com o nosso ambiente. Será que serão retirados os invasores das aldeias? O Supremo agora enquadrou o governo federal. Vamos ver o que vai acontecer. Juarez e o filho Pedrão, sempre aqui presentes. Infelizmente, os danos do passado não tem como reverter, mas a anulação da delação do Palocci não deixa de ser uma vitória. Verdade, não deixa de ser uma vitória, mas não anula o mal, né, que foi feito. A Beatriz Lula Piguinho, os números só crescem, nossa tragédia de todas as formas só aumenta a cada dia. Aqui em casa, todos ligados no papo. Um abraço para vocês. E o Joaquim Correia, de Florianópolis, São Paulo e Florianópolis estão cometendo a falha absurda das forças. Aí fala contra a eleição, que o pessoal devia se unir, fã de carteirinha do programa. O grande problema dessa eleição é que não pode haver coligação. Está atrapalhando muito a possibilidade de coligação entre partidos. Nós vamos ver o que acontece. Vamos aos números da pandemia, números que foram divulgados pelo consórcio da imprensa agora à tarde. Mas, em 24 horas, foram registradas mais de 1.248 vítimas. 1.248 vítimas fatais. Total de pessoas infectadas chegou a 2.817. 2.817. E de ontem para hoje, olha o número de infectados, 58.047 novos casos confirmados. 58 mil pessoas infectadas de ontem para hoje. Estado de São Paulo, os mortos são 24 mil. Nas últimas 24 horas, 407 óbitos. Segundo a Secretaria de Saúde, o total de pessoas infectadas é de 585 mil. Deixa eu ver aqui. Fala de plano de saúde, mas não vou falar, não. Eu quero lamentar só que essa abertura desenfreada agora dos bares, restaurantes, está abrindo tudo, abrindo tudo. Dá a impressão que não está acontecendo nada, que ninguém está morrendo, que ninguém está infectado. Isso que me deixa transtornado. Nós que estamos em casa, respeitando o isolamento, né, só saindo de casa quando não tem jeito mesmo, aí ao dentista, aí ao supermercado, vai com máscara, todo protegido, vai, lava, tira o sapato, tudo que, evitando ao máximo se expor, a gente fica realmente chocado. Um dos principais líderes indígenas do Alto Xingu, o Cacique Aritana, morreu aos 71 anos, estava internado há 2 semanas no hospital em Goiânia. Ele começou a sentir os efeitos do Covid em casa, foi atendido no hospital do Mato Grosso. Ele foi cacique desde os 19 anos. Tristemente, ele morre num dia que o Supremo Tribunal Federal enquadra o governo a cuidar de uma forma mais efetiva, não, uma forma efetiva, porque não cure de jeito nenhum, que retire os invasores das terras indígenas durante a pandemia, tá? Ele não chegou a ver isso. Essa carreata em ré, é curioso, teve essa carreata em ré aqui na Paulista, é um projeto artístico para a Bienal de Berlim de 2020, criou ontem à noite na Paulista. É uma carreata em marcha ré, protesto contra o negacionismo do governo. 120 carros participaram da ação, está aí, nós estamos vendo, uma parceria entre o artista Nuno Ramos e o diretor de teatro Antônio Araújo. É a nossa interpretação das carreatas triunfais dos bolsonaristas, que negam a pandemia. Interessante, eu nunca tinha visto nada igual. Ayrton, eu vou só citar, Ayrton Moreira faz 79 anos, grande percussionista, está morando no Brasil, morou 40 anos nos Estados Unidos, paranaense, grande Ayrton Moreira. Campeonato Paulista, vamos para a tela, o jogo é agora às 9h30 na Itaquera, Corinthians e Palmeiras, e sábado, no estádio do Palmeiras, a decisão às 4h30 da tarde. A notícia nova, fresquinha, que saiu agora, foi a demissão do técnico português, do Jesualdo Ferreira. Ele já vinha sofrendo pressões, essa derrota para a Ponte Preta
foi a gota d'água. Mas o Santos é um clube que está abandonado por esse presidente Pérez, não paga os jogadores, muita gente já foi embora. Coitado, ele veio de Portugal imaginando o Santos da época de Pelé, Pepe, Mengal e tal, até da época do Robinho, até da época do Neymar, encontrou um Santos esfacelado. Pobre Gesualdo. Parabéns, já falei, ao Ceará, que tinha ganho de 3-1 o primeiro jogo e venceu de 1-0 o segundo. Então, parabéns ao Ceará. E o Bahia ficou, infelizmente, a ver navios. Deixa eu ver mais aqui, faltam 3 minutos. Vamos ter um momento cobrança. 875 dias da execução de Marielle e Anderson. 875 dias e nada. Não sabemos ainda quem mandou matar Marielle e Anderson, tá? Foi em 14 de março de 2018. E o casal Queiroz? Queiroz agora apareceu no Jornal Nacional dando entrevista, né? Falou pro senador, então deputado, da rachadinha. O cara falou, que é isso, Queiroz? Você não devia ter feito isso, né? Não, você desculpe e tal, eu bobeei e tal. Mas o Queiroz continua em casa. E vamos voltar a cobrar os 13 celulares. Quantos minutos? 2? Tá bom. Os 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano, que foi também fuzilado, executado lá na Bahia. Tinha em seu poder 13 celulares, houve uma perícia. E aí? Quem ligava para ele? Ele ligava para quem? Porque não é possível, o cara com 13 celulares, né? Estava escondendo alguma coisa, tentando disfarçar. Mas para quem que ele ligava? Vamos lá. Gente, mais uma passadinha rápida aqui do nosso pessoal. Paulo Mato Grosso está sempre presente. Paulo lá de Salvador, Paulo Mato Grosso. Deixa eu ver aqui. O Carlos do Jardim Amália, São Paulo, o Dair do Butantã, Walter do Jaboatão de Pernambuco e a Lara de Dublin, na Irlanda. Acompanho pelo YouTube meus pais Tião e Regina em São Bernardo do Campo. Manda um abraço para eles. Poxa, baita abraço para vocês. O Papo com Zé termina agora. A música é excelente. É o Jorge Helder, um grande baixista. Está sempre na banda do Chico Buarque. Compositor, contrabaixista, arranjador. Ele e a grande violonista e cantora Rosa Passos interpretando Teco Teco do Pereira Costa e Milton Vilela. Tá? É uma delícia. Depois da dupla, vocês ficam com o seu jornal ao vivo. Um abraço e até amanhã. A bola de gol, dinheiro me vivi. Quando criança no meio da garotada, sacola do lado, jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos, era esse o meu mal. Teco, 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 na bola de gol, dinheiro me vivi. Quando criança no meio da garotada, sacola do lado, jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos, era esse o meu mal. Com a mania de garota folgazão, em toda parte que eu passava encontrava um fã. Quando havia festa na capela do